Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês a relação entre filosofia e literatura, partindo pelo menos de três pressupostos. A literatura como uma porta de entrada, uma possível porta de entrada para a leitura da filosofia, a literatura enquanto reflexão filosófica, um objeto de reflexão filosófica, e a literatura enquanto objeto de reflexão da filosofia enquanto elemento estético. Primeiro, ao falar de literatura enquanto porta de entrada para a filosofia, eu quero falar para vocês como uma possível maneira de se chegar à filosofia. Obviamente, a filosofia trata a partir de textos, de tratados, né, de certa maneira, de autores que escreveram algo. E a literatura, enquanto um tipo de leitura mais acessível, um tanto menos abstrata, dependendo do texto de filosofia, pode ser uma maneira de se chegar à filosofia. Até porque existem filósofos que escreveram peças, histórias, romances, né? Então a literatura ela pode ser uma porta de entrada para o estudo da filosofia, né? Pelo fato de ser um objeto escrito e pelo fato de sua leitura ser um pouco mais acessível. E a partir do gosto que a pessoa vai tomando pela leitura, ela pode se chegar à filosofia. Uma outra questão que eu quero dizer para vocês é o fato de que a literatura ela é também um objeto de reflexão filosófica. Ou seja, quantas vezes alguém que já teve contato com a literatura não já observou que existiam questionamentos, problemas, questões existenciais que o autor coloca através do personagem que está retratado na obra. Então a literatura ela é também um elemento de reflexão filosófica. E aí, seja no sentido estético, existencial, ético, metafísico, lógico. Então, muitas vezes o próprio autor ele nem é um filósofo no sentido acadêmico do termo, mas ele faz reflexões muito profundas, né, e muito coerentes, ou seja, ele faz reflexões, ele torna a própria obra dele um objeto da filosofia. Então, a literatura ela é um elemento também de reflexão filosófica. Muitas vezes a gente nem perceba isso ou se passa por isso. Outra questão da relação de literatura e filosofia é a literatura enquanto objeto da filosofia, porque a literatura é um objeto estético. Então, você vai, por exemplo, ter Hegel. Das partes dos seus cursos de estético é sobre a literatura. E aí a literatura enquanto objeto estético, ele é um objeto de reflexão filosófica enquanto objeto estético. Então, se você gosta de filosofia, lê filosofia, obrigatoriamente você vai ter que ler obras de literatura, porque ela é um objeto, não sei se eu posso dizer assim, prático, de uma matéria da filosofia que é a estética. Então nós temos a literatura enquanto porta de entrada para a filosofia, como uma possível porta de entrada para a filosofia, a literatura enquanto filosofante, enquanto aquela que reflete sobre questões filosóficas, e a literatura enquanto objeto estético. Obrigado pessoal, se inscrevam no canal, dê o seu like e compartilhe. Até mais!